E aí, moçada, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e você está ouvindo o Varejo Cast. Hoje, Varejo Cast retrospectiva com o melhor do Varejo Cast Convida. Se liga aí porque tá muito massa. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por BIP Brasil, OneBeat, Sigam, PayPal. Ontem eu vi uma frase sensacional do pessoal da Dorina No-Will, que é a Fundação Terceiros. Sim. Da Dorina, falando uma frase na ONU: nada sobre nós sem nós. Totalmente profundo. E é isso. Fantástico. As pessoas não perguntam pra gente sobre gravidez, fazem suposições. Eu sempre digo, a gente tem uma das executivas que conta que quando ela estava na indústria farmacêutica, numa forma de querer auxiliar, toda vez que uma mulher engravidava, você ganhava um estagiário, principalmente na área comercial, quem, enfim, dirigia e viajava muito, você ganhava um estagiário para dirigir para você. E ela falava assim: quem disse que eu quero estagiário para dirigir para mim? Gente, eu não estou doente. É verdade, é verdade. Uma situação de risco. Mas alguém pensou de uma forma: nossa, eu vou a mulher. E é aquela coisa dos estigmas que a gente tem. E tem um ponto aí que eu acho interessante, né, para quem está nos ouvindo entender o tamanho do desafio, tá? A gente hoje encontra o seguinte cenário no Brasil: as mulheres têm salários mais baixos do que homem, em média 77, a mulher ganha 77 centavos para cada dólar que um homem ganha no Brasil. Falta de representação em cargos de liderança, né? As mulheres representam apenas 35% dos cargos de liderança no Brasil. Falta de flexibilidade de trabalho. As mulheres são mais propensas a trabalhar em horários flexíveis do que os homens, mas isso pode dificultar o equilíbrio entre vida profissional e a vida pessoal. Então, muitas vezes, o trabalhar de noite não é uma escolha. É só ter aquele horário, né, ali para fazer as coisas, cuidar o terceiro tempo, né, que a gente fala. Discriminação de gênero, né, as mulheres são mais propensas a sofrer discriminação de gênero no local de trabalho, incluindo assédio sexual e assédio moral. Então, esse é o tamanho do desafio. Nós estamos falando de dados atuais. Para quem está nos ouvindo aí, né, além de estar tendo essa aula aqui e essa inspiração com a Sandra, e quer começar pelo beabá, pelo básico disso, tem um episódio da série Explicando, da Netflix. Por que as mulheres ganham menos. O nosso Yannis vai botar aqui no descritivo desse episódio. Vale a pena começar por aí e ir mergulhando mais, e você que é mulher que está nos ouvindo, se aproximar do Instituto, né, Mulheres no Varejo, para fortalecer mais esse movimento e ajudar no transbordamento desse propósito, né? Porque quanto mais gente, mais forte, e claro, não só as mulheres, mas os homens como aliados também ajudarem no movimento. Queria fazer um gancho do que o Fred falou, só para você complementar, exatamente desse papel do não escutar a mulher. Eu acho que tem muito desse papel que acontece na prática, do homem pensar pela mulher, ou não perguntar, ou não questionar, ou não entender o universo dessa história. Mas eu queria saber de você, quais são os outros pontos que vocês têm enxergado ao longo de todo esse processo que vem acontecendo nas empresas, que precisa ser combatido? A gente tem uma questão também de negócios. Então, quando a gente está falando principalmente do varejo, a gente sempre brinca falando que nós mulheres, a gente faz um papel voluntário para a sociedade, porque vocês ainda não engravidam, cientificamente ainda não é possível. E hoje a gente tem a responsabilidade de trazer um cidadão saudável e que será um novo cliente. O que os números têm mostrado é que a taxa de natalidade e aí a taxa de fertilidade está cada vez menor. O último dado do IBGE mostra que a gente já tem quedas de natalidade. E eu vejo também no espelho, principalmente dos países mais desenvolvidos, que já está acontecendo isso, né? Muitas mulheres já não querem ter filhos, não só uma questão econômica, né? Que antes você tinha 6 filhos, era esse número que a gente tinha, e hoje a gente tem um pouquinho menos de 2, vamos dizer assim. Né? Alguma coisa, né? Alguma coisa na média, enfim, que já é uma taxa que começa a mostrar um certo envelhecimento da população. Então, se a gente tem uma menor taxa, a gente tem menos clientes que vão culminar em menos clientes até menos jovens, a gente tem uma taxa de envelhecimento da população. E uma das questões é justamente essa, porque a gente não tem ambientes favoráveis hoje para que uma gravidez aconteça. Para a mulher ainda é um abdicar, olha, ou eu sigo com a carreira ou decido ser mãe. Ela não consegue ter os dois papéis?
Eu tenho certeza que pelas entrevistas que vocês passaram durante toda a vida de vocês, nunca perguntaram para vocês. Você está planejando ter filho? Você está pretendendo ter filho? Qual é o grupo de apoio que você tem? Se você tem filho, ou você deixa seus filhos na creche, a gente continua ainda tendo os mesmos desafios. Eu falo que a gente está ainda no automático e a gente precisa mudar esse mindset justamente para talvez poder mudar o curso disso. Talvez uma conscientização dessa mudança do ambiente, porque a gente fica com medo quando a gente engravida. A primeira coisa, a gente tem medo de contar para a empresa ou contar para o chefe que isso vai acontecer. Sim, já vivenciei isso em alguns casos, que quando a pessoa contou para mim, contou tremendo. Eu falei, mas e daí? A coisa mais linda do mundo ser mãe? Com quem que tá com medo, né? Já vivenciei isso algumas vezes. Tem um lado também das mulheres que ainda, no mindset, acham que a empresa não vai aceitar, mas muitas vezes a empresa também não deixa claro. E você não é bem vista, né? Porque você tem licença maternidade, você vai ter que sair para fazer vários exames. Como se isso não fizesse parte, né? Você como pai hoje, você também vai querer ver seu ultrassom do seu filho, né? Ele também tem de sair e acompanhar a esposa. Todas as visitas que a gente faz, Carol, assim, em negócios, a gente faz muita expedição para fora do país aqui também. Todo mundo começa assim, e aí com a pandemia... É verdade. Então, assim, houve muito isso. Eu me lembro que a gente estava no NRF e o Kevin Johnson, na época ainda era CEO do Starbucks, e ele falou assim, olha, a nossa ideia é que uma ideia saia da ideia para a prática, depois de validação e tudo, em 100 dias. Eu me lembro que o auditório lá... Não, é muito, muito rápido, né? 100 dias. O que vocês precisaram mudar? Foi modelo mental? Essa ideia de você se associar a uma startup é uma maneira de ser mais ágil, mas o que precisou? Quais foram os grandes desafios para essa agilidade acontecer num curto espaço de tempo que era necessário, né? Realmente a companhia tem que estar comprada com esse compromisso de mudança, né? Então, a gente até pratica os nossos 4 Cs, né? E um dos 4 Cs... Pera lá, 4 Cs. Explica. Não vou deixar você passar. Na nossa cultura, nós temos os nossos 4 Cs, né? Que é o cliente, em primeiro lugar, coragem para agir, compromisso com a mudança e colaboração. Então, Fred, quando a gente passa por um processo, né, agora, em que a gente quer ser mais ágil, vamos testar mais coisas, né, compromisso com a mudança é essencial. Então, isso vem desde lá de cima. Todo mundo tá ali, a gente firmou um compromisso, de fato, que a gente tem que fazer as coisas de uma forma diferente. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Coragem também, né, nessa história, porque o coragem é o fazer que a gente tava falando muito, né, da inovação é muito menos sobre pensar fora da caixa e fazer, né? Coragem. Eu acho que tem a parte do coragem que é a mudança do mindset nessa história toda, não é? Perfeito, Caio, também, né? Então, coragem de como é que eu vou trazer alguma coisa nova, propor algo novo, né? Tirar aqui da zona de conforto, a gente sempre fez dessa forma, né? Muitas vezes é a gente desafiando o nosso próprio negócio, desafiando as nossas próprias áreas dentro da empresa, né? De ter que remodelar escopo, de remodelar a forma de trabalhar internamente. Tem que partir mesmo de uma mudança da cultura da empresa e a partir daí ver ferramentas que podem nos ajudar, né? Então, como é que a gente traz pessoas, né, cria times mais ágeis dentro da empresa, com novas metodologias de trabalho, como que a gente utiliza o ecossistema externo para nos apoiar nisso também, para nos acelerar. A gente tem aqui, né, de novo, até comentei que na parte da pandemia, a gente usou muito os aprendizados, né, da nossa matriz lá na França, então a gente tem essa conexão, né, a gente tem uma área global do Carrefour, que a gente chama, que são os líderes aí dos maiores países onde a gente tem operação, onde a gente está em constante troca, né, então isso é muito legal. Lógico que a gente olha Brasil, é um contexto muito diferente de um país europeu, mas tem muito insight bacana também que a gente consegue trocar e com isso puxando aí novas iniciativas. A gente até falou, né, quando a Thaís estava falando sobre essa questão do otimismo, né, que a gente falou sobre isso em um episódio lá no primeiro semestre, exato. No início, falando do fim do Ragnarok, né, que é um termo muito utilizado, né, cara? Cultura geek, que é a minha cultura. A minha também. E falando um pouquinho do fim daquele caos, né, que a gente estava vivendo, daquele pessimismo e o início ali de um sentimento de que as coisas iam melhorar. A gente realmente viu isso. O digital, ele acompanha, a gente percebe muito que as empresas que conseguem ver as duas coisas funcionando, com uma ajudando a outra, elas têm se tornado mais fortes, né? Eu me lembro de uma estatística que a gente trouxe de quando você tem um e-commerce
e uma loja física na cidade, você aumenta em 30% a venda do e-commerce no mínimo. Sim. Então isso é muito importante. E vocês falando sobre essa questão dos meios, e principalmente os meios de pagamento digital, é o final ali do processo, que é um momento muito importante da jornada, né? Sim. Fala um pouquinho aí sobre essa importância do digital nessa jornada, que muitas vezes ela não é complementada por um problema nesse meio, né? A gente que cuida, eu especificamente de pagamento, o nosso sonho é o processo de pagamento sumir. A gente trabalha para isso. Boa. Tá? Então a gente... Sem atrito. Sem nenhum atrito. Quase, a gente fala, se der uma piscada de olho assim, ou autorizar, que tem, né? Na verdade, você precisa ter pelo menos uma confirmação do cliente que ele autoriza o valor. Quem sabe um dia não precisa, né? Passa no scanner e acabou. Se você for para todas as feiras de pagamento do mundo, é isso que a gente da indústria mira, né? Sem fricção e o processo de pagamento sumir. Mas para isso acontecer, precisa evoluir muita tecnologia, muita segurança. O que a gente recomenda, né? Hoje no Brasil, a gente recomenda que o varejista tenha todas as opções de pagamento. Ele tem que ser plural nesse meio. Não adianta ele concentrar em uma. Eu acho que assim, e tem muito fornecedor, tem muita tecnologia. Ele tem que ter a que o consumidor dele prefere, ponto, né, cara? É isso. Porque o consumidor dele, assim, ele não tem um consumidor, né? Ele tem vários consumidores e quando você entra na loja, cada um quer pagar de um jeito, cada um tem uma situação financeira de um jeito. Um quer parcelar, o outro quer pagar à vista, o outro tá em dinheiro, o outro tá em Pix, o outro tem um cartão de crédito, o outro pegou emprestado um cartão de crédito da mãe. Gente, a economia é assim, né? Então, pro varejista, para ele atender toda a necessidade de todos os clientes dele, assim, ele não perder uma venda, a gente recomenda ter todas as opções de pagamento, né? Na loja e online. Esse é o ponto. A gente sabe que o Pix está crescendo de uma Tomou de assalto o mercado, não temos jeito. Mas assim, a gente vê os outros meios de pagamento com a sua relevância, porque ele é um produto relativamente novo, ele está ocupando o seu espaço. Mas os outros, ele tem muita força. A gente vê o parcelado sem juros no cartão, ele ainda é um meio de pagamento forte, dependendo do ticket. Se é um produto do ticket mais alto, ainda ele tem a sua importância, né? O brasileiro ainda compra parcela. Compra. Às vezes ele não sabe o bem, mas ele quer comprar parcela. Vou comprar um carro, eu posso pagar R$500 por mês. E aí o carro é a escolha secundária. A primeira escolha é o valor da parcela, é isso mesmo? De maneira geral, sim, mas eu acho que essa consciência da educação financeira tá tomando espaço cada vez mais. Eu acho que, principalmente os podcasts de educação financeira, eu acho que estão cada vez mais relevantes. O brasileiro está bem preocupado com a situação financeira dele, o que ele quer saber, o que está dentro da parcela. Mas ainda quem quer consumir, o meio de pagamento parcelado ainda é muito importante. Eu vejo que é uma forma de ele conseguir um crédito, do cartão de crédito, uma forma ainda sem juros para ele, que dá muito acesso. E se você olhar, pelo menos nas associações, o meio de pagamento, principalmente nos varejistas de bens duráveis, é o número 1 de pagamento. Sim. Tá? Os parcelados sem juros, né? Então, é importante. A gente está vendo o crescimento dos outros segmentos indo para o parcelado, eu acredito muito por causa da economia, então você vê alguns setores de alimentos ainda já parcelando em 3 vezes sem juros. Na visão do cliente é super importante o varejista dar todas as opções de pagamento que ele puder. Quando a gente fala cliente, a gente da PayPal, a gente trabalha com muito cliente estrangeiro, né? A PayPal fora tem mais de 400 milhões de clientes na carteira. E a gente vê que alguns varejistas, eles não estão muito importando com os clientes estrangeiros, né? A gente não é um país muito exportador, o pequeno e o médio. É difícil ter um cara de fora comprando num site nacional. Isso, mas tem uns subsegmentos que vendem produtos brasileiros para fora, então a dificuldade de pagamento do Brasil já é grande, né? Quando você olha para fora, a gente é um dos top 5 países de melhor segurança, conexão, tipo de pagamento do mundo. A gente está na vanguarda de pagamento. Então é importante o varejista, se quiser trabalhar com estrangeiro, principalmente cidade turística, a gente tem uns nichos aqui no Brasil que é importante ter uma solução de pagamento estrangeiro. Isso é bem bacana, né? Porque a gente no Varejo Cast, a gente tem um público que se interessa muito por isso. Muitos varejistas, tanto da área de turismo, como também pequenos negócios que buscam, né, suas vendas expandir. A turma do Sebrae faz um trabalho muito bacana com isso, né, Caio? Então é muito importante essa informação que o Fernando está trazendo, para que você saiba que existem opções para isso. E que muitas vezes você tá aí parado, você, poxa, como é que eu vendo para fora, né? E muitas vezes, como a gente vinha falando antes, o pagamento pode definir, a tua escolha não. Se você tem um processo que facilita, seja como você falou, Fernando, de ter várias possibilidades, e uma daquelas se encaixa na necessidade do cliente, né?
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br. Tem link no descritivo. Ei, varejista, você sabia que todos os meses temos bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil? Imagine só o tamanho do prejuízo de ter o seu site ou a sua loja virtual fora do ar. A BIP Brasil tem serviços para prevenir os ataques aos canais digitais, fraudes internas e externas e vulnerabilidades em todo o seu ecossistema. Para saber mais, baixe gratuitamente nosso estudo com soluções de cibersegurança no varejo. Clique no link na descrição e aproveite. Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Uma coisa interessante que eu estava percebendo no que você está trazendo a tua história, para quem está nos ouvindo aí, primeiro, né, você tem um negócio e você começa a identificar as oportunidades, né? Então eu estou identificando a oportunidade que é resolver o problema de alguém, né? Hoje, se não resolver o problema, você não ganha dinheiro. E o segundo é que você foi testando, foi experimentando e aí viu uma oportunidade de ser o que a gente fala aqui, um termo em inglês de one-stop shop, né? Ave mãe, solta o selo. Solta o selo aí, traduzindo. Que é você ser um ponto só de parada, né? Ou seja, eu vou lá no Center Panos e eu compro tudo que eu precisar para artesanato, né? Então, isso deve ter sido, né, naquele momento ali, tipo o que a gente chama de mão na roda, né? Para quem morava ali na região. Você acha que isso foi fundamental para essa expansão e a maturação do teu negócio como negócio? Porque até então era um começo, você não, né? O que é que isso vai se tornar, né, Sim. Ronaldo? Sim, com certeza, né? Na verdade, esse movimento ali naquele momento, nós não inventamos a roda, nós só adaptamos para o negócio. Porque lá atrás, né, recordamos aí que os supermercados de alimentos fizeram isso, né? Que viraram os hipermercados, né? E essas grandes redes aí que hoje vendem do vestuário ao alimento, ao acessório para carro, né? Então a ideia é essa, né? A ideia é colocar num único local tudo aquilo que faz sentido para o negócio, né? Que tem sinergia com o negócio. Então essa foi a nossa ideia. E assim, eu acho que a gente tem um outro aspecto aí que a gente via, né? Eu ficava observando naquele momento, que era uma oportunidade que você falou, né? Muitas oportunidades de negócios, elas existem, mas elas têm que virar realmente um negócio, porque senão acaba virando algo que não faz muito sentido. Era a questão dos cursos. Basicamente, ali a gente podia criar ali, né, um ciclo virtuoso, né? Sim. Onde você vende matéria-prima e ensina as pessoas a usar aquilo, né? Porque o artesanato que eu tô falando aqui, que hoje é o negócio da Center Panos, é técnica, né? Não precisa ser artista para fazer. Ele tem técnica, tem manualzinho, tem passado era revista, depois foi DVD e aí hoje é o streaming. É o EAD, né? Enfim, exatamente. Então é técnica. Então toda pessoa seguindo uma receitinha de bolo ali, né? Seguindo 1, 2, 3, consegue transformar um pedaço de tecido
um pedaço de madeira em uma bolsa, né? Consegue transformar um novelo de lã e uma agulha num cachecol. Então a gente resolveu também criar um espaço destinado dentro das lojas para ensinar as pessoas a fazerem isso, né? A ensinar essas técnicas. E aí a gente fez diferente. Isso já acontecia em alguns lojistas, só que de forma muito amadora, né? Eles normalmente deixavam os clientes ali, né, no centro das lojas, no meio dos produtos, né? Já tinha na verdade, a gente, é o que eu falo, a gente aproveitou e aperfeiçoou aquilo que já existia, né? Você sabe, só para trazer um parênteses aqui, esse nome tecnicamente é inovação incremental. Exato. Né, que é melhorar o que já existe, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque normalmente se fala muito em disrupção, né? Que você desenvolver algo que você muda normalmente. Nunca visto, nunca pensado. Visto, mas olha o que há de oportunidade no incremental, né? É isso aí, e assim termina mais um episódio Retrospectiva Varejo Cast Convida. Se liga porque não terminou. O melhor das melhores entrevistas com os melhores entrevistados e entrevistadas no Varejo Cast Convida Retrospectiva. Se liga nos próximos episódios. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.